Então, pessoal, boa tarde. Concluindo o curso, né, de programação em Python, eu trago aqui os últimos conteúdos, né. Aqui nesse material, tá, eu teria a parte da matemática básica, para ficar menor o material. E deixei só a parte da programação mesmo. Na aula passada a gente parou aqui, basicamente nessas estatísticas básicas. Eu vou só fazer um comentário aqui, tá? Eu vou explicar depois no final a questão das atividades pendentes, para quem quiser concluir o curso. Na aula passada a gente falou da biblioteca NumPy, que é uma biblioteca aí que auxilia a gente, né, na utilização de cálculos matemáticos e estatísticos. Né? A biblioteca é porque ela tem um conjunto de funções, de métodos já desenvolvidos, pronto para serem utilizados. E aí nas aulas anteriores a gente mostrou como utilizar ela, né? A gente precisa dar este comando de importar o NumPy. Esse ESNP é apenas um apelido, né, um alias, né, para não precisar estar escrevendo NumPy e chamar um método do NumPy, né, ou chamar algum ter acesso a algum valor de algum atributo, eu coloco o NP. Então na aula passada a gente viu essa parte. Aqui alguns exemplos de como eu utilizo estatísticas básicas com ele, tá? Hoje eu não vou trazer na prática mostrando por causa da hora, não adiantar tanto, e a gente já está no finalzinho. Esse assunto também é um assunto plus, né? Eu escolhi essa biblioteca e a biblioteca de gráficos para que vocês pratiquem, né? Então, o NumPy, ele realiza cálculos sobre estruturas que a gente chama também de arrays, né? Um array, ele lembra muito aí matrizes, né, que você estuda na escola, né? Você tem linhas e colunas, né? E cada elemento de uma linha e de uma coluna pode ser acessado por um índice da linha e da coluna, né? Então a gente tem várias funções específicas de NumPy. Eu trago o exemplo de algumas aqui. O mais importante é o que? É como usar uma função do NumPy, porque você não tem como conhecer todas as bibliotecas, todas as funções, tudo que tem uma biblioteca é impossível. É com o uso que você mais costuma usar, você vai conhecendo. Agora, o que você precisa aprender é como usar, né? Então, por exemplo, eu tenho um NumPy, NP, né? Aqui a referência, e aqui eu estou mostrando como eu crio um array. Essa aula passada a gente fez isso, criando um array aqui e jogando esse array para a variável A. É isso que ele está fazendo, né? Só que detalhe, eu estou criando um array a partir de uma lista. A gente já estudou listas, né? Entre colchetes eu tenho uma lista de números. Então eu jogo essa lista de números como parâmetro, né, do array. E o resultado, na verdade, é um array NumPy. Aí você diz, não é a mesma coisa de uma lista? Não é a mesma coisa. Você pode até pensar, né? Eu vou até colocar aqui. Eu digo que não vou abrir, mas abro, né? No Google Colab. Colab Notebooks. Deixa eu me lembrar se está aqui ou se está... Ah, não, esse está aqui. Acho que eu estou aqui, deixa eu ver. A última aula, isso, 23 de agosto. A gente abriu aqui. Foi aqui do... Então, por exemplo, quando você tem aqui aqui você tem uma lista, né? A gente fez isso na aula passada. E aqui você criou um array a partir de uma lista, né? Então, se você pega isso aqui, por exemplo, aqui, né? Eu vou criar aqui um novo arquivo. Tá aqui dia 30. Vocês devem fazer a tarefa de vocês, os exercícios, por esse Google Colab, tá? Fica mais fácil de vocês compartilharem comigo. Então, se eu mandar, por exemplo, e pedir para escrever lista, você olhando, você vai pensar que é a mesma coisa, mas são objetos do Python, né? Diferentes.
tá? Tem uma lista. Aqui eu tô, deixa eu ver qual foi o erro. Ah, tá vendo? Eu não defini que é NP, né? Import NumPy as NP. Tinha definido lá no outro. Veja, até a forma que ele vai imprimir. Aqui eu estou imprimindo uma lista. Aqui eu estou imprimindo um array que tem essa formatação, né? Se eu fizesse isso aqui, será que funciona? Não, né? Porque neste caso aqui preciso ter duplas, né? Eu fiz esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse NumPy aqui, né? Eu criei um array, por exemplo, esse B aqui. Eu criei uma 2×3 de valores zeros. Então veja que aqui eu tenho, parece uma matriz, entendeu? Parece uma matriz só de valores zeros. Então você consegue aqui realizar aqueles cálculos de matrizes que você normalmente aprende na escola. Se ainda não aprendeu, vai aprender, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão de matriz, cálculo de determinante, entenda o que é uma diagonal. Então tudo isso você pode tanto implementar na programação, algumas coisas para testar a programação, a sua habilidade com programação, mas você também pode utilizar fórmulas dele, tá? Então aqui, por exemplo, eu criei 2 arrays, eu criei uma soma de arrays. Simplesmente eu pego aqui NumPy sum e passo um array, ele vai somar os elementos desse array. Olha que dificuldade, né? Se eu pedisse para você soma, se eu pedisse para você somar, ó, então você tem aqui, ó, o sum, essa função, né, que vai, ó, Ctrl espaço, eu dou ele já diz aqui, ó, os parâmetros que recebe, né? Você pode dar uma estudada nesses parâmetros, quem é A, o que significa esse X, o tipo, né? Ele vai dizer o que ele faz, né? Soma dos elementos do array, dado um eixo, né? O X. Você está querendo somar os elementos do array, que eixo, né? Do eixo da horizontal ou da vertical? Normalmente quando a gente bota o eixo igual a 1, esse axis igual a 1, eu estou falando de vertical. Quando eu não boto aqui, né, eu estou querendo somar o eixo da horizontal mesmo, né? Então, por exemplo, soma array, errei aqui, né, na digitação, deu 202, né? Que dá o que? 44, 97, 137, 155. Contei errado. Aqui vai dar 44 com 50, 94, 97. 97 com 40, 97 dá 137, não é isso? 40 com mais 8, 145, isso. E mais 50, isso. 95 mais 7, 202, exatamente. Tá bom? Eu estou fazendo a soma que eu sei que ele acertou, né? Só estava querendo explicar a vocês aí de onde vem. Então eu não precisei, por exemplo, é isso que vocês precisam se acostumar, colocar aqui o axis, porque nesse caso, se eu mandar somar um aqui, ó, vai dar um erro, né? Ele não vai realizar a soma aqui das colunas, né? Talvez aqui o valor 0, isso não precisava, né? E nesse caso aqui é desnecessário você colocar, tá? Então você pode calcular a média desses valores, a mediana, né? Por isso que a gente trabalhou com média. Nunca escreve isso, tá? Vai escrever em português, não coloca acento nas variáveis. Deve ser average, né? Average, ó. Mesma coisa, que é um A, que é um array de floats, enfim.
todas as opções quem é A, né? A no caso aqui vai ser lista. Vou fazer só esse media array. Vai calcular a média desses valores, né? Mediana. Ele também tem uma função aqui para mediana. Então, mediana array. Ali eu estou considerando que é só median, né? Quem não sabe o que é a mediana, tem umas 2 aulas atrás aí que a gente analisou dados bem direitinho, né? E falou disso aí. Então eu vou trazer aqui a mediana desses dados. Acho que é o 48, né? Interessante que ele traz o resultado, ó, se você olhar a função, né? Se você olhar a função aqui, ela retorna a mediana, mas esse retorno dela é um float. Ó, é um float. Então a saída do tipo é um NP float 64. Né? Pode ver que ele botou com ponto e vírgula. Vamos aqui. Tá? Então o que é que eu quero de vocês? Eu quero que você vá estudando isso aqui, ó. Desvio padrão é o STD. Vou fazer todos logo, né? Desvio padrão array de np.std lista. Tá? Desvio padrão desses dados. E o último, a variância, que é isso aqui, é o quadrado, né? Array, que vai ser igual a np.var, né? var lista como parâmetro, variância array, vai dar exatamente isso aqui ao quadrado. Beleza? Aqui trago uns exemplos de médias ponderadas, né? Quando você dá pesos, por exemplo, você cria um array aqui de pesos, certo? Peso 01, 03, imagina que isso é uma nota, né? Ou seja, a sua primeira nota vale 10%, a segunda 30% e a terceira 60%. Então você vai calcular o average. Existe um parâmetro chamado weights, tá? Que você, vou copiar para a gente não, mas eu recomendo que você faça, né? Ó, deixa eu ver onde é que está o erro aqui. Média ponderada. Tá, o eixo deve ser informado, é isso que ele está dizendo, né? Ó, quando o corpo de A difere dos pesos. Porque, deixa eu botar aqui, eixo 0, para ver se ele faz. Tamanho dos weights não compatível com o eixo. Ah, tá, espera aí. O meu peso aqui tá... Daqui a pouco, para não ficar longa a aula, eu não estou encontrando aqui qual o erro. Vejo qual o problema e volto aqui, tá? Pra gente passar logo. Aqui trago um exemplo de média harmônica, de média geométrica, enfim, tudo aquilo que a gente já viu na outra aula, tá? Essa parte de broadcasting, eu também acho que essa parte aqui eu já expliquei na aula passada, na verdade, né? Sim, foi, porque deixa eu explicar. A verdade foi o seguinte, na aula passada eu já tinha feito isso. E já tinha explicado essa parte de broadcasting. Só que eu adicionei exatamente isso aqui. A média ponderada, a média harmônica e blá blá blá. Por algum motivo aqui eu não testei esses códigos.
Exato, exato. Eu botei esses códigos agora, não testei ainda, tá dando esse erro, eu vou ver o que é, depois a gente volta para cá. Mas, como eu tinha falado, né? Isso. O que eu queria para a aula de hoje era mostrar essa outra biblioteca para a gente concluir. Só vou apresentar a vocês, tá? Não vai dar tempo de praticar bastante nela, isso aí eu vou deixar para vocês. O código já está aqui, inclusive. Aqui tem o como eu instalo ela, né? O velho é o mesmo comando de sempre, pip install. No caso do Google Colab, né? Não precisa. Se você instalar o Python, né? Você procurar instalar o Python no seu computador, normalmente as ferramentas que você instala, se você usar o Anaconda, por exemplo, já traz essas bibliotecas, né, já funcionando, basta você importar ela. E o import dela é um pouco diferente, tá? A gente importa ela utilizando o matplotlib.pyplot, que é o módulo que a gente vai utilizar da biblioteca, tá? E uma vez importado ela, a gente normalmente apelida ela como PLT. Então como é que ela funciona? Por exemplo, se você joga isso aqui, ó, isso aqui eu vou só ajustar. Aqui eu tenho que ajeitar, né? Para não gastar muito tempo. Alguém está pedindo para entrar, né? Para mim não está aparecendo. Para mim não aparece. Augusto. Mas aí é por isso que é importante você pega depois aí a aula gravada, por isso que é importante você entrar antes, né? Entrar no horário. Aqui o X, uma lista, o Y, outra lista. E eu vou criar um gráfico, vou plotar um gráfico de X por Y, né? E vou dar um título a ele, gráfico de linha simples, né? E um labelzinho para dizer quem é o X, né? Quem é o eixo X, X label. Né? Tá aí um gráfico. Vocês podem utilizar aí, ó, facilmente na prática de vocês. Beleza? Que é isso aqui? Portei o pyplot, criei valores 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 7, 11. Ó, os pontos aqui, ó. 1 com 2, esse com esse. Pontos no produto cartesiano. Dei um título ao gráfico, gráfico de linha simples. Antes de tudo, plotei, criei o gráfico, né? E dei um label aqui para o valor X, são os valores de X. Se eu quisesse dizer que esses são os valores de Y, poderia só fazer isso aqui. Plot Y label Y. Tá? E pronto. Ah, inclusive estava aqui, né? Porque eu não peguei. Tem um PLT show aqui, né? Para exibir o gráfico. Que aí não precisaria nesse caso. Certo? Deixa eu ver se Augusto, se conseguir entrar aí. Não aparece aqui para mim. Aqui eu tenho outro exemplo de uma plotagem básica. Exatamente o que a gente fez, né? Plota os dados de X e Y como uma linha. Esse código aqui. PLT plot. Aqui vai exibir o gráfico.
Beleza? É o que a gente fez já, plotagem básica. Tem também esse outro exemplo aqui, ele já traz uma... Eu vou copiar isso. Tá, vou copiar esse mesmo gráfico aqui, esse mesmo código. Uma vez você importou, não precisa você importar na célula de baixo não, tá? Mas aí aqui eu vou fazer isso aqui. Os comentários, né, do que é cada parâmetro desse, eu vou só formatar aqui corretamente. Isso é mais questões de formatação, né? Então, por exemplo, esse mark aqui com a letrinha O, ele vai colocar um marcador em cada ponto, certo? Aqui, esse parâmetro aqui que eu defino é o estilo da linha que eu quero, né? Então tem os estilos lá pré-definidos pela função plot, tá? E aqui a cor, que nesse carro aqui vai ser red e vermelho. Então se você plotar esse, já fica diferente. Beleza? Então eu vou dar um título aqui a ele. Copiar esse camarada. Dei um título, vou ajeitar aquilo ali. O X e o Y e o show. Já tem o show. Só ajeitar isso para ficar certo. Tá bom? Estou copiando hoje para ser mais rápido. Beleza? Personalização ainda, mais algumas personalizações. O que é que a gente vai ter nesse caso aqui? Uma legenda, além de tudo aquilo ali, ó, tem uma legenda. Nesse caso aqui, ele mudou. Deixa eu fazer isso. Os dados aqui, ele agora está trabalhando com X, Y1 e Y2. 3 listas, né? Temos um plot que agora vai ser com 2 séries de dados. Vamos ver a diferença. Ó, eu tenho 2 séries de dados aqui. Série 1, tudo com marker, tá? E a série 2, que vai ser duas séries, né? 2 linhas. Aqui você vai ter as legendas, né? A gente já tem o X e o Y. Eu vou pegar só esse gráfico aqui, esse título, né? Gráfico com legenda, já botei, não foi? Vou botar aqui gráfico. Mesma coisa. Mesma coisa desse aqui, tá? Só muda o título. Aí eu vou ter que alterar isso. Só o gráfico com legenda é o título. O PT Legend, para eu adicionar a legenda com base nas linhas, porque agora como eu tenho 2 séries, né? Veja. Então você quer comparar dois conjuntos de dados, né? Sei lá, como aqui eu estou comparando no valor de X, 1, 2, 3, 4, 5, comparando Y1 com Y2. E ele está dizendo aqui, ó, série 1 de azul e série 2 de laranja, né? Em cada momento de X, né? Aqui eu tenho X e aqui eu tenho Y. Só que eu tenho 2 valores para Y. Aqui eu, sei lá, eu estou comparando aqui a nota de 2 alunos, né? A avaliação de 2 alunos, por exemplo. Então a primeira prova, a segunda prova, a terceira prova, a quarta prova, a quinta prova. Qual foi a nota de cada um deles, né? Então como foi a evolução deles. Aqui eu tenho um outro gráfico, deixa eu ver. Esse aqui é aí o gráfico de linha a gente já trabalhou aqui, né? Esse é um gráfico de dispersão. Deixa eu pegar esse gráfico aqui de linha, deixa eu ver se é diferente. Se tem alguma coisa a mais.
Só para... Aqui eu tenho um gráfico de linha X e Y, vai ficar azul, certo? Vou chamar de gráfico de linha, é o que a gente já fez, né? A prática disso aqui é que é o principal para vocês, pessoal. Escrever mesmo um por um. Deixa eu ver. Pronto, é o que a gente já fez. Aqui a gente vai ter um novo gráfico, que é esse mesmo conjunto de valores, só que agora eu estou trazendo com um gráfico de dispersão. Ó, gráfico um gráfico de dispersão agora, que vai mostrar como esses dados estão. Aí você diz, se eu tivesse muitos dados aqui, muitos, né, ele ia criar uma nuvem aqui e ia dizer como é que esses dados estão correlacionados. Quando o valor de x aumenta, o valor de y aumenta, né? Então esse gráfico é o scatter plot, né? Esse scatter aqui, diferente do anterior, que a gente estava só plotando como gráfico de linha, estava usando o plot, né? O próximo é o de colunas e barras, certo? Gráfico de barras e de colunas. Eu vou aqui criar. Tem mais opções esse gráfico. Aqui vai ser na cor verde. Pessoal, às vezes eu acho que o Augusto está falando aqui. Agora sim. Pegar o finalzinho aí, Augusto, mas tudo bem. Então, por exemplo, depois você assiste a aula, vai ficar gravada. Então aqui eu vou... Deixa eu ver o que é que está de errado. Eu copiei e colei, foi? Ah, eu não copiei esse, é esse aqui. Plot.bar. Esse aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, as categorias, né? A, B, C e D. São as categorias que vão aparecer lá. Os valores 10, 15, 7 e 10. Então eu tenho duas listas aqui, categorias e valores. No caso A vai ser para 10, B para 15, C para 7, D para 10. Vou plotar uma barra. Então, quem é que eu tenho que passar aqui? Categorias, valores e a cor que eu quero plotar, que no caso aqui, C de ciano. Um gráfico, que eu vou escrever no título, gráfico de barra, sempre entre essas aspas simples. O labels, tudo que é texto, lembra que vai ser assim, entre aspas, tá? Então, o label vai aparecer categorias, X, aqui vai aparecer categorias porque eu defini aqui. Aqui valores porque eu defini aqui gráfico de barras e aqui os valores para cada um deles. Uma vez que você entendeu isso, imagine aí como você pode gerar esses gráficos a partir desses valores aqui dinamicamente, não necessariamente sendo colocado aqui, né? Ele fica bem. Não sei se você percebe a diferença. Né, da plotagem do show aqui. Aqui você pode salvar essa imagem, beleza? Então vamos lá. Por fim, o gráfico de setores. Ah, não, ainda tem um histograma. Isso. Que é aquele famoso gráfico de pizza, né? Aqui você vai dar um percentual, né, no tamanho. É um gráfico utilizado mais para comparar proporções, né? Então aqui eu tenho o pi, PLT pi, né? Vou ajeitar isso aqui. Eu vou explicar para vocês. Cada um aqui é uma cor. Deixa eu ajeitar isso.
Cada cor dessa aqui, que é os valores, vocês já entenderam, né? Tamanhos e rótulos, cada um vai ter esse tamanho. Então o C vai ser o maior. Ele vai trazer em percentual, porque aqui nesse parâmetro eu defini a porcentagem, né? Dessa forma aqui de cada fatia. As cores para cada fatia: gold vai para A, yellow green para B, light coral para C, light blue para D, né? O título e mostra o gráfico. Então, toda a personalização do gráfico eu vou fazer aqui quando eu vou chamar essa função py para plotar esse gráfico, beleza? Tudo isso que eu estou mostrando aqui, gente, só uma apresentação para vocês. E vocês, quando forem estudar de fato programação, se alguém for, você tem que abrir a documentação de tudo que você vai estar usando. Se você precisa melhorar esse gráfico, você precisa vir aqui no doc e procurar. Você pode botar aqui, deixa eu ver se tem, ó. Brazilian Portuguese, tem, ó. Você pode botar aqui a documentação e procurar documentação do Matplotlib, beleza? Para finalizar, sem travar, vou pegar aqui um histograma, que é um gráfico que apresenta a distribuição de uma variável, né? Nesse caso aqui eu estou mandando ele gerar 1000 valores aleatórios dentro de uma distribuição normal. A distribuição normal é uma distribuição em que ela obedece a algumas regras, alguns padrões, né? É uma distribuição que a gente diz que é simétrica, porque quando você distribui todos os dados, quando eu plotar o gráfico você vai entender melhor. Os valores acima do valor médio, da mediana, a quantidade, digamos que a frequência de cada quantidade de valores é semelhante tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? A média e a mediana, elas são valores ali próximos. Enfim, tem várias características. Eu não vou entrar em detalhes aqui que não cabe agora. Mas com o gráfico formado, vocês vão entender até melhor o que seria esse valor, o que seria essa normal. Beleza? Aqui eu estou dizendo hist é para gerar um histograma dos dados que eu vou passar. Veja que é só de uma variável, dados. Eu não faço mais relações de 2, 3 variáveis. Beans 30, você vai ver daqui a pouco que é esse beans. Color e add color, ok? O color vai definir a cor das barras e esse black a cor das bordas, beleza? Add de borda, tá? Então vamos lá, histograma é o título, intervalos no eixo X e a frequência de que acontece aqueles intervalos no eixo Y. Olha isso aqui, você vai entender agora. Pronto, isso é um histograma da variável que foi gerado aqui 1000 valores numa distribuição aproximadamente normal. Entendeu o que é uma distribuição aproximadamente normal? Você tem aqui, ó, que se você dividir ele no meio aqui no zero, ela é simétrica tanto de um lado quanto do outro, ou tende a ser simétrica, né? Por exemplo, esse daqui é o central, né? Esse aqui tá para mais baixo do que esse está mais alto. Tá, beleza, mas ela tende a uma distribuição normal, certo? Onde os valores, a quantidade de valores próximo da média, a frequência dos valores é maior próximo à média dos dados. A média vai estar por aqui, ó. O que isso quer dizer? Que valores entre menos 4 e menos 3 aqui, mais ou menos. Só tem pouquinhos, ó. Tem poucos valores entre menos 4 e menos 3. 1, 2 valores. E menos 2, valores aqui nesse intervalo aqui de menos 2, vírgula alguma coisa. Tem mais. E aí vai, ó. Quando vai se aproximando do zero, por exemplo, aqui provavelmente é 1, né? Nesse pequeno intervalo aqui, menos 1 deve estar por aqui, né? Então, nesse pequeno intervalo aqui de menos 1,5 e menos 1, por exemplo, pode ser esse aqui. Então, tem essa quantidade de dados.
Se você somar toda essa quantidade de dados, vai ter que dar 1000. Né? Se você somar, ó, nesse intervalozinho aqui de dados, tem tantos. Isso aqui é a frequência. Nesse tem tantos, e assim por diante. Né? Nesse intervalozinho aqui de dados, tem 10. Aqui tem 20 e tantos. Você sai somando para cada intervalo de dados desse, vai dar 1000. O que é o bins? O bins é a quantidade de intervalos. Se você botasse, por exemplo, aqui 5, olha como ficava. Né? Então, por exemplo, entre menos 4, talvez, e menos 2, alguma coisa, só tem, sei lá, 10 elementos. De menos 2, alguma coisa e menos 0,8 mais ou menos, que é esse intervalo aqui, nesse intervalo de valores, quantos valores estão nesse intervalo aqui, daqui para cá? Quase 200. E assim vai. Né? Então isso vai apresentar a distribuição, ó, com 25 dos dados, né, que você tem. Então imagina que essa variável aqui seja 1000 salários. Não vai ser salários, não, que salário geralmente não tem uma distribuição normal. Por exemplo, um gráfico de salários, ele vai ter uma distribuição como? Ele vai ter uma distribuição bem alta aqui no início. Vamos dizer que ele começa, se aqui fosse o 0, né? Pronto, um gráfico de salário, ele vai ser mais ou menos o seguinte. Se você desconsiderar do 0 para cá, esses dados para cá, considerar só para cá, um gráfico de salário ele vai ser mais ou menos assim, uma escadinha descendo. Por quê? Porque a maioria dos salários vão ser salários baixos. Vamos dizer que se aqui fosse de 0 a R$1.000, um exemplo. Então a maioria dos salários iam estar aqui de 0 a 1000. Poucas pessoas iam ganhar aqui de 1000, mais um pouquinho, até 2000, 3000, tá? Digamos que isso é os salários de um pessoal de uma empresa. Então ele seria um gráfico assim, ó, descendo aqui, ó, assimétrico. Ele não estaria... Se você... Deixa eu pegar aqui um print para explicar isso. Só para finalizar o curso, né, com essa explicação. Se você desconsiderasse, ele não apaga não, mas se você desconsiderasse daqui para cá, isso aqui não existe. Certo? Isso aqui não existe. Tá vendo que aqui é um gráfico que não é mais simétrico, não é mais numa distribuição. Só do 0 para cá, os valores acima de 0, você não tem mais uma distribuição normal. Aqui é assimétrica. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a maioria dos dados, dos valores estão aqui, são menores, são valores menores. É o que normalmente acontece com a distribuição assimétrica, um conjunto de salários, por exemplo. Beleza? Pessoal, finalizando, tá? Só para quem não fez as tarefas ainda, tudo. Vou mostrar aqui. Só tem 12 tarefas, a última essa daqui. Eu falei dessas tarefas, eu implementei aqui no código. Mas o que é que eu queria de vocês? Bem, eu quero que vocês façam essas tarefas mínimas, básicas. Não tem tarefas obrigatórias para esse assunto aqui. Mas aí eu vou criar, certo? De biblioteca, de tupla, eu vou criar aqui algumas tarefas, mas que são simples. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso que eu acabei de fazer. Vocês vão rodar os códigos que tem aqui, no capítulo 5. Tá? Então eu vou botar uma atividade que seria: rode os códigos do 5.1 até o 5. É do 5.1, na verdade. Outra atividade: roda os códigos do 5.2, que é o de... Na verdade é o 5. Do capítulo 5, né? Capítulo 5. Do 5.1, do 5.1 não tem ainda não. Mas tem, é. E do 5.2 e do 5.3. Eu vou dividir em 3 tarefas aqui, tá? Eu vou dividir em 3 atividades, mas no fundo você vai rodar. Galera, o que é que eu peço? Que vocês não simplesmente rodem, mas que vocês escrevam. Copie mesmo, copia e escreve. Eu quero que vocês escrevam, digite, para se acostumar a entender. Até porque você vai digitar errado, vai olhar o que foi de errado e vai fazer comentários. Eu vou dizer,
rode os códigos tal, de tal item, de tal item, tal item. Faça comentários do que é aquele código. Comente. É assim que você aprende. Beleza? Vão ser a atividade 13, 14 e 15, mas é basicamente em cima desse capítulo 5. Certo? Então vai ficar aqui disponível. Eu ainda não fui cobrado pela lista de pessoas que concluíram o curso. Né? Se eu fosse cobrado, alguns não iam poder concluir. Então, assim, de toda forma, eu consigo atrasar essa entrega, mas isso também vai atrasar bastante um certificado para vocês, uma declaração de conclusão de vocês, tá? Mesmo aquele que já concluiu. Ah, fulano, um ou outro já concluiu, já fez essa atividade. Bem, vai ter que esperar também, porque eu não posso, se eu enviar agora, os que ainda vão fazer não vão poder receber. Entendeu? Então, assim, como ainda tem gente que pode estar dizendo que vai fazer, eu espero que faça, porque assim eu posso solicitar o certificado desses que fizerem depois e dos que já concluíram. Mas se não fizer, você vai só atrasar a entrega do certificado daqueles que já concluíram, tá? Então, se você vai fazer, faça de verdade. Beleza? Eu vou adicionar essas 3 atividades aqui, que nada mais é do que colocar esses códigos. Aqueles que já fizeram até a 12, até a atividade 12, faz agora 13, a 14 e a 15. Até quando? Olha, como a gente vai ter aí uma mudança de período e não vou enviar agora no final desse período, vou deixar iniciar o próximo e tudo mais. Coloca aqui, eu recebo aqui até o dia 23 de setembro, beleza? Até o dia 23 de setembro, porque aí é quando eu aqui jogo, mando de volta no dia 26, eu já emito o certificado, emito não, né? Solicito o certificado de quem fez e já adianta vocês que se demora um pouco, beleza? Então, pessoal, vou parar aqui, se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar, viu? Eu agradeço aí quem está fazendo as atividades, quem entrou aí nesse projeto. Pretendo aí continuar com esse projeto de ensinar programação básica para vocês que estão aí começando a se preparar até para o Enem mesmo, beleza? Então, galera, um abraço, obrigado, valeu, até o próximo curso.